Antes desse domingo que trouxe alento, Manaus viveu o momento mais crítico da pandemia. O horror de morrer sufocado, sem ar. O estoque de oxigênio nos hospitais acabou e pacientes agonizaram sem poder respirar. Profissionais de saúde e as famílias dos doentes entraram em desespero. O colapso que se anunciava veio de forma devastadora. O repórter Alexandre Rissaiasso acompanhou a angústia de parentes na busca por socorro. Dentro da ambulância, agonia. Dona Raimunda tem dificuldade para respirar. O oxigênio da ambulância já está acabando e não tem para onde transferir. A gente está vendo que o enfermeiro está abanando ela. Ela está agonizando ali, como é que pode? A pessoa está morrendo na porta do hospital. A aposentada está há mais de 15 dias com Covid e só piorou. Agora ela está saturando a 40. Chegou a 33, batimento cardíaco acima de 145. Então, logo ela vai ter um infarto. Funcionários do hospital tentam nos impedir de continuar a entrevista. Não, pare com isso. O hospital tem que ter responsabilidade. Você não Pode ligar para o secretário. Pode ligar, mano. A espera dura mais de 1 hora. Conseguiram? Dona Raimunda é levada para dentro do hospital. As imagens de celular mostram a situação do hospital 28 de agosto ontem. Lotado, um paciente colado ao outro. A médica diz que quando o oxigênio estava chegando ao fim, a única forma de manter os pacientes vivos foi reduzir a quantidade que cada um recebia. A gente se sente impotente, essa é a palavra. Temos uma notícia de que o oxigênio está acabando, o oxigênio vai acabar em 1 hora. Como falar isso para o nosso paciente? É desesperador para a gente, é angustiante, dói na alma. Você vê um paciente pedindo ajuda e você não ter como ajudar no mínimo, que é fornecer um suporte de oxigênio para esse paciente. Foi na quinta-feira que o problema da falta de oxigênio nos hospitais saiu do controle. As primeiras imagens que chegaram às redes sociais eram de desespero. Precisamos de oxigênio no Dr. Araújo. É um oxigênio para 5 pessoas em uma sala. Os médicos estão revezando de um para o outro para poder socorrer. Gente, pelo amor de Deus, é uma calamidade. Não tem mais oxigênio, tudo vazio aqui, ó. Tem um monte de paciente aqui, não tem mais oxigênio. Quem tem em casa, por favor, traga aqui para a Policlínica da Redenção. Aqui em Manaus, Amazonas, nós estamos sem, os pacientes estão morrendo. Por favor, pessoal. Por mensagem de voz, o comando da polícia avisou aos batalhões que o patrulhamento estava temporariamente suspenso para que as viaturas pudessem auxiliar no transporte dos cilindros de oxigênio. Estamos numa situação muito grave agora, nesse momento, onde algumas unidades hospitalares estão acabando os oxigênios, né? A determinação, né, para a gente ficar de prontidão. Não vai sair para atender a ocorrência, vai ser só apenas para suprir essa necessidade médica. Seu Antônio chega desmaiado ao hospital. E é levado às pressas para dentro. Edilei diz que tentava desde amanhã uma vaga para o marido. Vocês ligaram para o SAMU também, né? Sim, eu liguei para o SAMU. E eles disseram o quê? Que eles não poderiam ir pegar ele nem em casa por causa desse motivo, que não teria um oxigênio nas UBS, nos pronto-socorro, entendeu? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum tinha. Logo depois, seu Antônio não resistiu e morreu. Em frente ao Hospital 28 de Agosto, começa um protesto. Queremos oxigênio! Queremos oxigênio! Essas pessoas são acompanhantes de pacientes. Elas afirmam que tiveram de sair do hospital por ordem da direção, porque impediram que enfermeiros reduzissem a quantidade de oxigênio que é distribuída aos pacientes. A medida foi tomada, segundo o próprio governo do Amazonas, porque o estoque de oxigênio do hospital acabou. Oxigênio é essencial, as pessoas estão aqui por este motivo. E o seu pai? O meu pai está aqui, 73 anos. Sabe, lutando pela vida dele, lutando, e o hospital não está dando condições. Se meu pai morrer, ele vai morrer por negligência, não vai ser pela doença, vai ser por negligência, por falta de medicamento. Depois que a acompanhante do pai da Patrícia foi obrigada a sair, ela ficou sem informações do seu Aloísio. Tem muita gente, tá lotado, tá faltando profissionais para assistirem os pacientes.
Não tem equipamento, não tem o oxímetro, não tem aferidor de pressão. Quem ajuda são os poucos acompanhantes que conseguiram entrar. É assim, é revoltante, é um absurdo. Eu nunca imaginei que o meu pai ia passar por uma situação dessa. Nunca imaginei. À noite, a notícia que ninguém queria ouvir. E acabaram de me falar que ele se foi. Uma pessoa que estava bem, estava lúcida. Ainda na quinta, o governo decretou toque de recolher entre 7 da noite e 6 da manhã, com exceção dos trabalhadores de serviços essenciais. E começaram as transferências para outros estados. Ao mesmo tempo, o Reino Unido proibia a entrada de brasileiros por conta da nova variante do coronavírus, descoberta no Amazonas. Segundo um dos pesquisadores que fizeram a descoberta, é bem provável que a variante também seja mais transmissível, assim como as linhagens encontradas no Reino Unido e África do Sul. Esse aumento que nós estamos vivendo, ele era até certo ponto previsível, também por conta da fase do ano onde nós temos uma maior transmissão de vírus respiratórios, que é justamente a partir da segunda quinzena de novembro. Somado às festas de final de ano, né, com o Natal e o Ano Novo, nós realmente já esperávamos um aumento, mas não tão grande, né, desse jeito. Então, na verdade, o que eu acredito que esteja acontecendo é uma situação multifatorial, né? Nós temos todas essas, além dessa entrada de uma nova variante. A variante foi detectada num caso de reinfecção ainda em novembro. No início da semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Manaus para acompanhar o aumento de casos e anunciar medidas para controlar o avanço da pandemia. Ele disse que a logística para ajudar o Estado estava funcionando. Nós temos um comando conjunto ativado em Manaus que tem capacidade logística, capacidade operacional de apoiá-los em muitas demandas. E ele está sendo demandado e está cumprindo a sua missão. Na terça-feira, o presidente Bolsonaro disse que o Amazonas não implantou o que chamou de tratamento precoce, uma referência à recomendação do Ministério da Saúde para o uso de medicamentos que a Organização Mundial de Saúde e a comunidade científica não reconhecem como eficazes para a Covid. O presidente responsabilizou os governos estadual e municipal pela falta do oxigênio. Ontem, o governador do Amazonas disse que tinha sido alertado sobre o aumento de consumo de oxigênio nos hospitais, mas não sobre a possibilidade de falta do produto. Eu fui comunicado, e de maneira informal, no último dia 7 de janeiro, de que nós teríamos problema com oxigênio, de que poderia faltar oxigênio no estado do Amazonas. Foi quando nós começamos a nos mobilizar, inclusive com o governo federal. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que os serviços de saúde da prefeitura oferecidos à população não foram afetados e que doou oxigênio para outros hospitais. Na quarta-feira, que foi o dia mais crítico, nós usamos a nossa reserva de 10 dias, usamos em apenas um dia para socorrer os hospitais estaduais e também o Hospital Federal que tem aqui na nossa cidade. Para este especialista em contas públicas, o colapso do sistema de saúde de Manaus foi resultado da falta de cooperação entre os gestores e, principalmente, a ausência completa de comando. O erro original, o pecado original, básico, é o negacionismo do presidente da República, que em momento algum acreditou na dimensão da crise e na solução que se estava dando através do distanciamento social e ações similares. Então, você faz no plano mais elevado o planejamento e define as ações e depois aquilo vai descendo, como nós temos uma federação, tem estados e tem municípios, cada um terá seu papel nisso. O comando tem de ser do presidente da República, não tem como ser de outra pessoa. Daqui a pouco vai estourar em outro lugar. Ainda há tempo do governo assumir o seu papel, sair em campo junto com governadores e prefeitos. A situação da Covid em Manaus já era grave no fim de dezembro. Na época, o governo do estado decretou o fechamento do comércio. Apesar da gravidade da situação, comerciantes foram às ruas protestar.
O governo cedeu e voltou atrás. Nas redes sociais, apoiadores do presidente Bolsonaro comemoraram a decisão. O filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro escreveu que todo o poder emana do povo. As deputadas federais Carla Zambelli e Bia Kicis também se manifestaram. Na porta do hospital, sofrendo com a internação do pai, Raíssa desabafa. Critica quem nega a ameaça da Covid e não poupa as autoridades. A gente está vivendo esse pesadelo já desde antes do Natal. E o que aconteceu? O pessoal foi na rua para pedir que o comércio continuasse aberto. Para pedir que o comércio continuasse aberto. Porque a nossa vida não importa, mas o lucro deles sim. Né? E aí o que o governador fez? Ele cedeu e ele deixou o comércio aberto até o ano novo. E aí aconteceu esse desastre. A justiça determinou que o governo federal assegure o fornecimento de oxigênio para o estado do Amazonas. Cilindros começaram a chegar para os hospitais e também para quem tinha condições de pagar. Parentes se aglomeravam e disputavam para conseguir comprar oxigênio num dos locais de abastecimento da cidade. Clarissa, médica que atende a região oeste da capital, diz que a falta de oxigênio transformou a rotina na ambulância em uma luta quase perdida. Nós passamos alguns breves momentos totalmente sem oxigênio, tendo que fazer manobras de ressuscitação nos pacientes. É muito triste. Eu internei uma pessoa de 25 anos ontem com coronavírus grave. E quando não tem mais jeito, a gente começa um protocolo, começa a fazer medicação analgésica, que é morfina em bomba de infusão. E, infelizmente, aguarda, racionando oxigênio para essa pessoa até ela entrar em coma e falecer, via ter uma parada cardiorrespiratória. Então, isso eu presenciei ontem. Ontem eu estava de plantão numa unidade de pronto atendimento. E lá nós também tivemos situações dramáticas, coisas que eu nunca imaginei na minha vida e não aprendi, não fui formada para isso. Ela nunca viu tantas pessoas morrerem em apenas 2 dias. Foram 14 óbitos na UPA que eu trabalho por conta do desabastecimento. Vivemos situações dramáticas. Acho que o momento mais difícil foi para mim escolher quem que eu transfiro, quem que eu reduzo o oxigênio, porque são famílias, porque são histórias. E eu não aprendi isso, nós fomos orientados a salvar. Clarissa diz que a situação é muito pior do que o primeiro pico da pandemia. Parece que nada aprendemos. A gente foi disparado agora para uma ocorrência Covid, a gente não vai ter vaga, ninguém vai aceitar. Nós acompanhamos a médica num atendimento de emergência. A doutora quer orientar vocês, No primeiro hospital, ela consegue entrar e pela porta entreaberta, vemos pacientes nos corredores, muita gente passando de um lado para o outro. A unidade está lotada. Não tem vaga? A equipe do SAMU foi informada que não há vagas no Hospital Platão Araújo. Daqui, eles vão seguir para o Hospital João Lúcio e tentar internar a paciente lá. Clarissa entra de novo. A paciente, a dona Nauciel, vai ser internada aqui no Hospital João Lúcio. Mas a internação só foi possível porque a família tem um cilindro de oxigênio. Enquanto esperávamos por notícias de dona Nauciel, chega um paciente desmaiado, que não consegue atendimento e segue para outro hospital. A médica diz que dona Nauciel terá tratamento adequado. Ela está muito grave. A situação na sala de emergência de todos os hospitais de Manaus está uma calamidade, infelizmente. Tivemos sorte. Outras famílias não tiveram a mesma sorte. Ontem, os enterros continuaram nos cemitérios de Manaus. O número de pessoas mortas por Covid ou por suspeita da doença chegou a 202 em apenas um dia esta semana. Esta é mais uma área reservada dentro do cemitério para sepultar mortos pela Covid-19. A gente vê que algumas sepulturas já foram ocupadas. E neste momento, aquele trator está preparando uma cova para enterrar mais uma pessoa vítima da doença. Nesse ritmo, se ele continuar, esse cemitério comportaria ainda 3 meses. Para quem perdeu alguém próximo,
É uma dor que se mistura ao sentimento de abandono e de descaso com a vida. A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar para analisar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia no Amazonas, especialmente em relação à crise de oxigênio. A PGR quer saber se o ministro foi informado com antecedência sobre problemas no fornecimento e deu um prazo de 15 dias para ele se posicionar. Na semana passada, Pazuello esteve no Amazonas e chegou a reconhecer publicamente a crise do oxigênio. Numa outra ação, a PGR pediu que o Superior Tribunal de Justiça inclua fatos relacionados à crise de oxigênio no inquérito que investiga a suspeita de desvios no combate à Covid no Amazonas. A Procuradoria quer detalhar se houve omissão do governador Wilson Lima, do PSL, do prefeito Davi Almeida, do Avante, e do ex-prefeito Arthur Virgílio, do PSDB.